Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli falando. Vamos aí continuar com o nosso curso de Cálculo 2. Nessa aula a gente vai mostrar como que a gente prova em Cálculo 2, aqui em funções de duas ou mais variáveis, como que a gente prova que um limite não existe, ok? A gente já viu a ideia ali, a noção intuitiva de limite em funções de duas variáveis. A gente já viu algumas formas de calcular o limite, substituição direta, eliminação de indeterminação. A gente viu que vale, por exemplo, o teorema fundamental da trigonometria. A gente viu que vale o teorema do confronto. A gente viu que não vale o L'Hopital. Nessa aula, então, a gente viu algumas formas de calcular o limite, quando o limite existe. Dá para substituir? Substitui, quer dizer que o limite existe. Eliminou a indeterminação e agora dá para substituir? O limite existe, tá? O teorema do confronto lá se aplicou, deu zero? O limite existe. O limite fundamental da trigonometria, se usou e deu um resultado? O limite existe. Agora, e quando o limite não existe? Como que a gente prova em cálculo 2 que um limite não existe? Então é o seguinte, vamos pegar exatamente esse limite que a gente começou a outra aula, explicando a noção intuitiva do limite. A gente começou exatamente com esse limite dessa função aqui, com o xy tendendo a 0, 0. E a gente chegou até a ver esse gráfico aqui. E a gente viu que esse limite não existe. Quando a gente vai pegar uma função lá de cálculo 1, tem uma função lá de cálculo 1. A gente vai pegar um ponto A. Como que a gente prova que o limite existe lá no ponto A? A gente vai se aproximar pela direita e pela esquerda e ver. Pela direita aqui dá esse valor, pela esquerda dá esse valor, então o limite existe. Mas pode ser que minha função seja assim. O que acontece se minha função for assim? Acontece que se eu vim pela direita, dá esse valor. Só que se eu vim pela esquerda, dá esse valor aqui em cima. Pela esquerda, vai se aproximando dessa altura aqui. Pela direita, vai se aproximando dessa altura. Nesse caso, o limite não existe, porque os limites laterais são diferentes. Mas em cálculo 1 só tinha duas formas de chegar no ponto. Pega esse ponto aqui, A. Chega nesse ponto A. Você só consegue chegar pelo x vindo pela direita ou x vindo pela esquerda. Só que nesse caso aqui agora é um ponto do plano, não um ponto agora, o meu domínio não é um ponto da reta x. Um ponto da reta x só posso vir pela direita e pela esquerda. Agora nesse caso de duas variáveis é um ponto do plano. Se fosse 3 é um ponto do espaço. Né? Se fosse 4 é um ponto do hiperespaço de 4 dimensões. Então, nesse caso aqui, ó, é um ponto. Que ponto que é? Esse daqui, ó. Nesse caso aqui é o 0, 0, né? O xy está se aproximando do 0, 0. Então, se eu pegar lá xy, eu quero fazer ele se aproximar desse ponto aqui, 0, 0. E tem várias formas de se aproximar desse ponto aqui. Eu posso vir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ó. Tem várias formas de eu se aproximar desse ponto. Para o limite existir, todos esses caminhos aqui tem que ser igual. Se você pegar o limite por qualquer um desses caminhos, tem que ser igual. Então, por exemplo, na última aula, substituição direta. Você substituiu, deu certo, quer dizer o quê? Quer dizer que o limite existe é aquele valor. Quer dizer que todos os caminhos possíveis que você pegar, se aproximando daquele ponto, o limite vai ser igual. Isso vale para todos os casos que a gente conseguiu calcular o limite e deu um número, tá? Mas às vezes não. Esse caso a gente vai ver que dependendo do caminho que a gente utilizar, vai chegar numa resposta diferente. Professor, mas se eu pegar essa função e achar esse caminho, ó, eu usei esse caminho, deu um valor. Eu usei esse caminho, deu o mesmo valor. Quer dizer que o limite existe? Não. Se você achar dois caminhos que o limite é igual, não quer dizer que o limite existe. Por quê? Para o limite existir, todos os infinitos caminhos, tem infinitos caminhos que chegam nesse ponto. Todos os infinitos caminhos têm que dar o mesmo valor. Então, se você pegou dois caminhos e os dois caminhos forem iguais, você não provou nada, tá? Dois caminhos iguais não prova nada. Porque para provar que é igual, você tem que mostrar que todos os caminhos são iguais. Os limites em todos os caminhos são iguais. Agora, se você pegou dois caminhos diferentes e o limite nesse caminho deu um valor, o limite nesse outro caminho deu outro valor,
Aí sim você provou que não existe. Porque se tiver dois diferentes já não existe. Porque para existir não tem que ser todos iguais? Se tiver dois diferentes já não é todos iguais. Então, para mim provar que esse limite não existe, eu tenho que pegar, vamos apagar aqui, eu tenho que pegar dois caminhos e os dois caminhos forem diferentes do limite quando eu pego em cada um desses caminhos. Se eu posso pegar dois e os dois forem iguais? Posso, aí eu tento testar um terceiro, um quarto, até chegar em dois diferentes. Vamos pegar aqui dois caminhos, os caminhos mais tradicionais quando o XY está tendendo ao 0, 0, a origem, é o que? É você pegar o caminho através do eixo X e através do eixo Y. Então, eu vou pegar dois caminhos, o eixo X e o eixo Y. Esse é o mais comum. Cuidado que, se o XY estiver tendendo tipo a 2, 3, tipo x2, y3, então tá lá. Eles não estão tendendo lá para o x2, y3, eles estão tendendo para cá. Eu não posso usar um caminho passando pelo eixo x, nem um caminho passando pelo eixo y. Eu tenho que arranjar um outro caminho. Então, cuidado que os caminhos que eu vou utilizar tem que ser um caminho que passa pelo ponto que o x, y está tendendo. Tá, como ele está na origem, eu posso usar aqui, ó, o eixo x. Tá? Então, eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Eu tenho que pegar uma reta aqui que passa pelo ponto, essa é a ideia. Uma reta ou uma curva qualquer, né? Um caminho. Um caminho que passa pelo ponto que ele está tendendo. E eu vou escolher qual caminho? Eu vou escolher como caminho o quê? O eixo x. Então, esse é o meu caminho. Aqui o eixo x, ó. É uma reta, né? Um caminho que passa por aquele ponto. O eixo x, o que tem de especial o eixo x? O eixo x é quando o y é 0, concorda? y4, 3, 2, 1, 0. Aí o menos 1, menos 2, né? O y0 é exatamente em cima do eixo x. Então, o que eu vou utilizar? Y igual a 0. Meu primeiro caminho vai ser o eixo, eu não escrevi, né? Vai ser o eixo x aqui, ó. O eixo x passa pelo ponto? Passa. Vai ser o y0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar nesse limite o y por 0. Que eu vou usar o caminho y igual a 0, ou seja, o eixo x. Troca aqui o y por 0. Então, vai ficar limite, eu não vou escrever nada aqui por enquanto, x ao quadrado menos, vou trocar o y por 0. 0 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Mas, professor, eu posso chegar lá e trocar o 0, o y por 0, assim? Posso, mas isso é só um caminho. Eu não estou provando ainda. O resultado que eu chegar aqui não vai ser necessariamente o valor do limite. É o valor do limite em cima daquele caminho. Lembrando que isso daqui está no chão. A função está em cima dela, no chão. Eu estou pegando o eixo x. Ou seja, se eu pegar em cima do eixo x, eu estou pegando só uma linha daquele tecido que é o gráfico. Tá? Eu estou pegando só uma linha. E eu estou vendo qual que é o valor do limite sobre aquela linha quando o x e y tende a 0, 0. Aí é o seguinte, o y eu já fiz ele ir para 0. Tá? O y já é 0, porque eu estou em cima do x. Falta fazer o quê? Falta fazer o x ir para 0. Então, eu vou fazer o x ir para 0. Perceba que agora é um limite de uma variável. E no cálculo, a gente vai fazer isso bastante vezes. Quando a gente for derivar, a gente vai tentar derivar só uma variável. Vai ter várias derivadas, uma para cada variável. Quando a gente vai integrar uma variável por vez. Aqui no limite também, a gente vai aplicar um limite por vez. Então, eu estou pegando ali, eu vou zerei o x, não, desculpa, zerei o y para pegar em cima do eixo x. Tá, então o y já é 0. Falta o quê? Se o y já é 0, falta o x tender para 0. Vamos continuar a conta, então? Ó, eu troquei o y por 0, porque eu estou em cima do y0, e o x faltou só o x tender a 0. Nesse caso aqui, ó, vai ficar limite x tendendo a 0. Aqui 0 ao quadrado é 0, x quadrado menos 0 é x quadrado. 0 ao quadrado é 0, x quadrado mais 0 dá x quadrado. Aí aqui eu posso cortar. Divisão de iguais é 1. Então aqui o limite, x tendendo a 0 de 1. Agora, esse daqui depende de x? Não, lembra que limite de constante é a própria constante. Então aqui é 1. Então, olha só, nesse caminho aqui em cima do eixo x, que é o y0, o limite deu 1. Vamos ver agora o outro caminho que a gente usa bastante quando o xy está tendendo a 0, 0. Que é o quê? Bom, já dá para adivinhar, né? É em cima do eixo y. Aqui, ó, vou pegar em cima do eixo y. Está tendendo para esse ponto, em cima do eixo y.
Então agora eu vou pegar um caminho que é em cima do eixo y. Em cima do eixo y, o que ele tem de especial? O x é zero. Então vamos calcular lá o limite. Agora o x é zero. Vamos zerar o x. 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Peguei aqui, troquei o x por zero. Porque eu estou no caminho x igual a zero. Mas o x e o y tem que ir para 0, 0? Sim. O x é zero. O que falta? Falta então o y ser zero para esse limite aqui ficar igual a esse limite quando o x é zero. Ok. 0 ao quadrado. Vamos fazer essa conta aqui então agora? 0 ao quadrado é 0. 0 menos y ao quadrado é menos y ao quadrado. Embaixo, 0 ao quadrado é 0. 0 mais y ao quadrado é y ao quadrado. Aqui vai ficar limite, y tendendo a zero, divisão de iguais. Ó, y ao quadrado, divisão de iguais é 1. Só que aqui tem um sinalzinho. Vai ficar então menos 1. Limite de menos 1 com y tendendo a zero, aqui não tem mais y. Então não depende de y. Y pode ir para qualquer valor quando é constante, né? Limite de constante é a própria constante. Então, olha só. Por esse caminho aqui, que é o y0, o limite dá 1. Por esse caminho aqui, quer dizer que naquele caminho, ó, você pega o chão. Aqui tá o chão, tá? O plano XY está no chão. Pega só o y0, ou seja, só o eixo x. Em cima daquele do eixo x, a gente tem uma linha do pano, que é o gráfico. Conforme o x vai chegando perto de zero em cima daquela linha ali, ele vai chegando perto de 1. Agora pega o y, sobe só o eixo y. Aí você vai pegar uma outra linha daquele pano. Aquela linha ali, conforme vai chegando perto do ponto no chão, lá no 0, 0, ele vai se aproximando do menos 1 nesse caminho. Bom, então se eu peguei dois caminhos diferentes, eles deram respostas diferentes, quer dizer que esse limite aqui não existe, tá? Provei. Aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, CQD. Como queríamos demonstrar, ó. Provei, tá? Por quê? Só para ficar claro que acabou. Mas eu vou continuar brincando. Na matemática é legal, às vezes a gente fica brincando ali com a equação. A gente resolveu o exercício, fica brincando um pouquinho com a fórmula ali, tentando coisas diferentes. A gente vai aprendendo um monte de coisas legais. Então tá, aqui eu provei. Eu peguei um caminho que deu 1, peguei outro caminho que deu menos 1, beleza. Isso é provar que o limite não existe. Acabou. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse limite, ó, já provei que já não existe, tá? Claro. Provei que ele não existe. Vamos brincar um pouco agora. Daqui até o final da aula a gente vai brincar um pouco. Vamos pegar outros caminhos, tá? Por quê? Porque pode ter vezes que o xy não está tendendo a 0, 0, está tendendo a outro ponto. Aí eu não posso pegar só o eixo x e o eixo y. O que eu posso fazer? Vamos pegar uma outra estratégia, ó. Lembrando que ele tem que passar no ponto 0, 0, porque o xy está tendendo nesse ponto 0, 0. Agora eu vou pegar um outro caminho, ó. Meu outro caminho vai ser o y igual a x, que é esse daqui, ó. Essa reta y igual a x, ó. A reta y igual a x passa no 0, 0, tá? Então eu posso usar ela como caminho, porque ela passa no ponto que o xy está tendendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o y por x, tá? Então vai ficar x ao quadrado menos o y vai virar x, ó, porque eu estou usando o caminho y igual a x, tá? Então, vou trocar o y por x. Bom, se o y é igual a x, y ao quadrado é igual a x ao quadrado, né? Então, troquei aqui, ó. Esse x quadrado é aqui, esse x quadrado é porque eu troquei o y por x, tá? Embaixo, mesma coisa. Ó, esse x quadrado que eu acabei de escrever, eu estou copiando, mas agora esse y vai virar x. Então, esse que eu vou escrever agora é do y que virou x. Então, o y quadrado virou x quadrado. Tá. O y é igual a x. Aqui só tem x, né? Então, eu vou ter que fazer o x tender ao quê? Eu vou tender o x tender a zero. Aí, eu tenho que ver o seguinte. Quando o x tende a zero, é o que está aqui? Sim. O x está tendendo para o cara certo, tá? Mas o y também está tendendo para o cara certo? Bom, x está tendendo a zero e eu estou usando o caminho y igual a x. Se y é igual a x e o x vai para zero, o y também vai para zero? Também vai para zero. Cuidado que eu não posso escolher esse caminho, por exemplo. Eu vou escolher o caminho x mais 1. Ah, eu vou pegar o caminho x mais 1. Aí eu vou fazer o x tender a zero. Mas quando o x tende a zero, troca aqui por zero. O y vai tender a 1.
tá? Então eu não posso usar esse caminho, porque ele não vai tender para o ponto que eu quero. Só que, se o caminho é y igual a x e o x está tendendo a zero, bom, o y é igual a x. O x está tendendo a zero, o y também vai tender a zero. Então, beleza. O limite que eu escolhi é esse limite aqui. Porque o x e y está tendendo a zero, zero, como a gente acabou de ver, e a gente tem a mesma equação, só que utilizando um caminho específico, que é o y igual a x. Vamos fazer a conta então aqui. Limite x tendendo a zero, x quadrado menos x quadrado dá zero. X quadrado menos x quadrado é zero. Embaixo, x quadrado mais x quadrado dá 2x quadrado. Aqui, ó, ainda não apliquei limite, então por isso que eu vou continuar escrevendo limite, ó. Não apliquei limite. Mas é o seguinte, 0 dividido por qualquer coisa é zero. Então esse resultado aqui é zero, tá? 0 dividido por alguma coisa é zero. O que sobrou dentro do limite? Uma constante. Limite de constante é a própria constante. Acabou. Eu posso pegar um outro caminho, por exemplo, aqui, ó, tá o 0, 0. O y igual a menos x, ó, essa reta é o y igual a x. Eu vou pegar o y igual a menos x, ó. Y igual a menos x, é esse outro caminho. Ele passa? Passa, então ele pode ser caminho. Então, vamos lá. Caminho y igual a menos x. Posso, porque ele passa. Aí aqui vai ficar limite. Vamos lá. Vamos trocar agora o y por menos x. Então, ó, o x eu vou copiar em cima e embaixo, tá? Eu só copiei o x. Vamos ver agora o que acontece com o y. Aí é o seguinte, ó. O y agora, olha só. Agora o y é igual a menos x, tá? E agora eu vou pegar e levar os dois ao quadrado. Aqui, o que acontece, ó? Y igual a menos x, então o y ao quadrado é igual a menos x ao quadrado. Porém, todo número ao quadrado fica positivo. Então, y ao quadrado vai ficar x ao quadrado, ok? Por quê? Porque esse menos entrou dentro do quadrado. Aqui, ó. Aqui o y é igual a menos x. Então, eu troquei esse y por esse menos x. Então, perceba que esse menos está fora do y, tá? Esse menos está fora do y. Só que lá dentro do y entrou o menos x, porque eu tirei o y e coloquei o menos x dentro do quadrado. Então, esse menos sumiu, tá? Por isso que vai ficar x ao quadrado. Mesma coisa aqui embaixo. O mais vai estar aqui. E aí eu vou colocar esse menos no lugar do... esse menos x no lugar do y. Então, esse menos entra também dentro do quadrado, porque o y está dentro do quadrado. Por isso que esse menos some. E aí eu vou fazer o x tendendo a zero. Vamos ver. Se o x tende a zero e eu estou no caminho y igual a menos x, o y também tende a zero? Sim, o caminho é y igual a menos x. Então, o y é igual a menos x. No que eu estou estudando aqui, ok? Eu só estou pegando uma parte do meu problema. Eu estou pegando só y igual a menos x. Eu estou esquecendo o resto. Quando y é igual a menos x, se o x tende a zero, o y também tende a zero? Sim. E aí eu vou resolver aqui, ó. Limite, x tende a zero. X ao quadrado menos x quadrado é zero. X quadrado mais x quadrado dá 2x quadrado. Mesma coisa, 0 dividido por 2x quadrado dá zero. Sobrou o limite de uma constante. Limite de constante é a própria constante. Olha só, se lá no começo do exercício eu escolhesse o caminho y igual a x e y igual a menos x, os dois limites dariam igual. Aí eu falo, opa, ixi, eu escolhi dois caminhos, o limite dá igual. Ixi, então o limite existe. Cancela a parte de mostrar que ele não existe. Não. Posso ter dois caminhos, ó, um caminho é esse e outro caminho é esse. Posso ter dois caminhos que o limite nos dois caminhos é igual. Só que se tiver um diferente, ó, perceba aqui, ó. Em um deu 1, aqui deu 1, aqui deu menos 1, aqui deu 0. Eu já achei 3 caminhos que deu diferente. Mas eu só precisava de 2, por isso que eu já tinha demonstrado. Se eu não tivesse feito o slide anterior e começasse por esses dois caminhos, eu já tinha mostrado alguma coisa? Não tinha mostrado nada. Eu tinha que continuar a conta até achar um outro caminho que fosse diferente. Né? Se o limite existisse, eu ia ficar o resto da minha vida e nunca ia achar um caminho diferente. Tá? Agora, se o limite não existe, uma hora eu ia encontrar um limite, um caminho que tinha um limite diferente. Vamos pegar agora dois casos diferentes. Então, em vez de pegar y igual a x, okay? Porque eu já peguei o eixo x e o eixo y aqui, tá? Porque está tendendo 0, 0. Eu peguei o y igual a x. Vamos pegar um caminho um pouquinho diferente, ó. Vamos pegar o caminho y igual a 2x. Então, vou pegar o quê? O caminho y igual a 2x, um pouquinho diferente. Y igual a 2x passa no ponto que o xy está tendendo? Passa, ó, troca o x por 0. O y vai ser 0, né? Então, ele passa aqui. Então, vou pegar aqui o caminho...
y igual a 2x. Lembrando de novo que o exercício eu já resolvi lá no primeiro slide. Tá? Agora eu só estou brincando aqui, procurando outros caminhos só para a gente ver, ficar mais claro quando vocês forem resolver outros problemas aí. Agora o y igual a 2x. Então vamos lá, limite x ao quadrado. Ó, copiei o x quadrado. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou trocar o y por 2x. Y é 2x, né? Eu vou trocar agora e o y quadrado. Vamos colocar tudo isso daqui ao quadrado, né? Então a gente tem o seguinte, que y ao quadrado, 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é x quadrado, né? Então se y é igual a 2x, o y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 4, e x ao quadrado, tá? Então esse y quadrado vai virar 4x quadrado, e esse y quadrado de baixo também vai virar 4x quadrado. E o x vai tender para onde? Vai tender para zero, porque quando o x tende a zero, satisfaz o que o x está tendendo, e satisfaz o que o y está tendendo, porque se o x tende a zero e o y é igual a 2x, troca aqui o x por zero. 2 vezes 0 é 0, o y também vai para zero. Então, esse limite aqui e esse caminho que eu estou satisfazem esse limite aqui de cima. Então, vamos pegar lá e continuar. Limite de x tendendo a zero. Aqui, x quadrado menos 4x quadrado dá menos 3x quadrado. Embaixo, x quadrado mais 4x quadrado dá 5x quadrado. Ó, eu posso cortar x quadrado com x quadrado, né? Vai sobrar o quê? Limite de menos 3/5 de x tendendo a zero. Aqui sobrou um limite de uma constante, que é a própria constante, que não depende mais de x, né? Que vai dar menos 0,6. Ó, um outro resultado diferente, né? Posso ter limites que só tem dois diferentes, né? Mas nesse caso aqui a gente já viu que eu posso achar caminhos que dá resultado de menos 1 a 1, tá? Pegar qualquer número de menos 1 a 1, você consegue achar um caminho que dá aquele limite. Nesse caso desse gráfico aqui, tá? Agora, mas professor, todos os caminhos são retas. Precisa ser reta? Não, não precisa ser reta. Eu vou pegar um outro caminho aqui, ó. Vou pegar o caminho... Vamos escrever de outra cor para não confundir com o de cima. Vou pegar o caminho y igual a x quadrado. Esse caminho y igual a x quadrado passa aqui no 0, 0, que tem que passar no 0, 0. Passa, ó, o x quadrado não é assim, ó. Não, essa parábola. Aqui é o x quadrado. Passa pelo 0, 0? Passa. Então eu posso pegar esse caminho. Porque é um caminho que passa no 0, 0. Então vamos pegar agora o caminho y igual a x quadrado. Então vamos lá, limite. O x quadrado eu copio. Professor, você tem sempre que estar trocando y. Eu posso trocar o x? Pode. X igual a alguma coisa. Se passar pelo ponto que o xy está tendendo, você pode pegar aquele caminho. Y igual a x quadrado. Então vamos lá, o y é igual a x quadrado, né? Mas aqui eu tenho o y ao quadrado. E o y ao quadrado é o quê? Então vamos elevar aqui ao quadrado, né? O y é x quadrado, mas eu quero ele ao quadrado, ou seja, eu quero x ao quadrado. Então aqui vai ficar x elevado à quarta, né? Então esse y quadrado vai virar x à quarta e esse y quadrado de baixo vai virar x à quarta. E o x vai tender ao quê? Nesse caso também zero, tá? Mas aí você tem que analisar o seu exercício aí. Você tem um caminho aqui. Você tem que fazer o x ou o y tender a um valor de forma que os dois, juntando o caminho, juntando o que ele está tendendo aqui, os dois acabam tendendo para o valor que está no limite original, tá? Então vamos resolver esse limite aqui, ó. Limite x tendendo a zero, x quadrado menos x à quarta. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o x ao quadrado em evidência em cima? Vamos lá. Aqui, x quadrado, sai tudo, sobra zero? Não. Tem uma coisinha escondida multiplicando aqui sozinho. Quem que está multiplicando aqui? É 1. Tem um u oculto aqui, né? Então aqui é 1 vezes x quadrado. Se o x quadrado foi para evidência, sobrou 1. Menos, e o x à quarta? X à quarta não é x vezes x vezes x vezes x? 4 vezes x? X vezes x vezes x vezes x? Eu tirei x ao quadrado em evidência. Ou seja, eu tirei um x para evidência e tirei outro x para evidência. Sobrou o quê? X ao quadrado lá dentro. Embaixo, mesma coisa. Vou colocar o x ao quadrado em evidência. Percebe que aqui eu não posso substituir, porque substituir é ser 0 sobre 0. Não posso substituir. Embaixo, colocar o x ao quadrado em evidência. Aqui eu tenho o x quadrado. Lembra que tem um 1 escondido multiplicando. O x quadrado veio para evidência, sobrou o quê? Sobrou o 1 que estava escondidinho lá, multiplicando o x quadrado. Mas, de novo, o x à quarta, né? X vezes x vezes x vezes x. Eu tirei x quadrado, sobrou o outro x quadrado ali, né? Aí eu posso cortar esse x quadrado aqui com esse x quadrado. Vai sobrar um limite de x tendendo a zero do que? De 1 menos x quadrado
sobre 1 mais x quadrado. Agora eu posso trocar o x por zero? Agora eu posso. Vamos aplicar o limite. Vamos trocar o x por zero. 1 menos 0 ao quadrado sobre 1 mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 1 menos 0 é 1. Embaixo, 1 mais 0 é 1, 1 dividido por 1 é 1. Então, nesse caminho y igual a x quadrado, o que acontece? Quando o caminho está chegando perto do 0, 0, a função está chegando perto da altura 1. Aqui, ó, nesse caminho y igual a 2x, quando esse caminho está chegando perto do 0, 0, a função vai estar chegando perto do menos 0,6, da altura menos 0,6. Perceba que se eu escolhesse o caminho y igual a x quadrado e lá o caminho do eixo x, do y igual a 0, eu ia encontrar o mesmo valor 1. Quer dizer que o limite existe? Não, lembrando, para provar que o limite existe, esse jeito não dá para provar que o limite existe. Tenta a sorte aí, pega um limite que existe e testa todos os infinitos caminhos, que mostra que todos os infinitos caminhos que passam por aquele ponto, que o xy está atendendo, o limite dá igual. Não dá para você testar todos os infinitos caminhos. Então, esse jeito não dá para testar que o limite não existe, que o limite existe. Mas dá para provar que o limite não existe, como eu provei nesse primeiro slide. Ok? Recapitulando de novo, esse primeiro slide já tinha demonstrado. Depois eu só brinquei, né? Porque eu peguei dois caminhos, que o limite nesse caminho dá 1, o limite nesse outro caminho dá menos 1. Então, ou seja, dois caminhos que o limite nesses dois caminhos dá diferente. O limite não existe, tá? Então, para provar isso, você precisa de só pensar em dois caminhos que o limite nesses dois caminhos dá diferente. Pronto, acabou. Provou que não existe. Espero que tenham gostado da aula. Não esquece de deixar aí curtir no vídeo e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Abraços e bons estudos a todos.